Fernando People, talvez o mais esquisito poeta que já viveu na face da Terra, inventou uma teoria do fingimento poético, que até hoje é uma das mais sofisticadas ferramentas para se pensar a poesia. Olá, eu sou o Bruno Malavolta, esse é o canal Papo de Mala. Após 3 horas arrumando a luz, o perfeccionismo sim é uma desvirtude, aqui estamos para falar dele que também manipulou as luzes de sua vida de uma forma quase a exaustão. Fernando Pessoa, que todos sabemos, morre em 1935, deixando um baú com 25 mil fucking páginas manuscritas. Um maluco que só publica um livro em vida, um ano antes, em 34, Mensagem. Um crítico na época falou que era o pior dele, mas ele mesmo assim publicou. Ele queria dar uma satisfação à sua pátria, ele queria, eu não sei, é um livro que dialoga com os Lusíadas. Na verdade, faz parte de uma ambição maior. Afinal de contas, Fernando Pessoa tinha a ambição de ser o maior poeta de sua língua, o maior poeta de sua cultura. Isso não é pouco, mas é típico da poesia, ou seja, a poesia é feita de uma coisa que se chama emulação, que vem do latim, que é rivalização. Então, para se tornar esse poeta gigantesco, ele tinha que subir nas costas do nosso querido Luís Vaz de Camões, poeta do século XVI, Renascimento português. E para isso, então, ele publica o livro Mensagem. Só isso, o resto, poemas esparsos dele e daqueles bandos malucos que ele veio, aqueles heterônimo, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, aquela coisa toda. Tudo isso que ele explica para você muito bem. E um poemeto, um poeminha minúsculo de 4, 8, 12, fiz letras, desculpa. 4, 8, 12 versos, que se chama autopsicografia. Então vamos lá entender. A poesia do Pessoa se divide então nessa ortonomia. Ortonimia. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Que é quando ele assina Fernando Pessoa, e a sua heteronímia, que é quando ele assina outros nomes. Atenção, não é um alter ego. Um alter ego é alguma coisa quando eu assumo uma outra personalidade, que é um outro lado deste meu eu, e uso esse alter ego para praticar certas coisas que a princípio não quero praticar com o meu próprio nome. Não é um pseudônimo, porque um pseudônimo é quando eu escrevo alguma coisa que eu penso ou não e assino com um falso nome, pseudo, falso. É um heterônimo, ou seja, é um outro nome mesmo, éter, de alter, do latim, que é outro. Então assim, seria interessante a gente não cair na ingenuidade de achar também que quando ele assina com o seu nome ortônimo, com o seu próprio nome, que ele não esteja usando alguma máscara. Ora, a tradição lírica trabalha com máscaras, máscaras que vêm e que vão, diferentes personas, diferentes personae que a gente vai assumindo frente à vida. Eu sei, tudo isso é uma esquisitice sem fim, mas ele é muito esquisito. Ele morre aos 47 anos, virgem. Ele descobre, fazendo o seu próprio mapa astral, que ele morreria em 1935, como ele morre. Ele morre de cirrose hepática. É claro que se você quiser brincar de psicanálise de boteco, você pode interpretar que ele buscou essa morte de uma forma mais ou menos inconsciente no ano que ele tinha previsto. Tadinho do Pessoa. Mas como aqui a gente não quer fazer análises e sim olhar a análise que ele próprio fez de si neste poema, vamos lá. O poema se chama Autopsicografia, O nome já é fantástico, porque a psicografia, você sabe, vem do Allan Kardec, uma tentativa positivista, cientificista de compreender a alma. A psicografia, esse fenômeno que vem então da França e se instala muito bem no Brasil, ela pertence a esses fenômenos do ocultismo, que ele adorava. Ele simplesmente adorava o estudo das religiões, e ele era, como já disse, especialista em astrologia. Então, psicografia já tem este viés ocultista que a poesia dele, que nasce primeiro num neossimbolismo, vai apreciar muito. Mas aí é autopsicografia, ou seja, é como se uma espécie de instância consciente de mim psicografasse alguma coisa que uma outra instância, talvez inconsciente, dissesse. Então quer dizer, existe alguma coisa em mim que eu próprio não conheço, existe algo de inconsciente em mim que o meu consciente não domina. Então eu vou dizer uma mensagem que eu próprio não sei qual é, e ele começa dizendo: o poeta é um fingidor. Cara, esse verso é muito mais genial do que parece. Porque na verdade o poeta é o poeta
é um fingidor. É um fingidor de dores. Então, pega toda a tradição da poesia do Ocidente, né? Ai do mãe, né? Ai de mim, ai, ui, oi, ó, né? Essa coisa assim, ai, ó. É uma chatice. Ai, meu Deus, eu estou sofrendo. Meu Deus, eu estou chorando no banho. Essa coisa da dor. Esse teatro da dor. A poesia é um teatro da dor. O poeta finge essas dores. Mas calma lá, vamos afundar um pouco mais. Começa o poeta é um fingidor. Vamos pensar que o fingimento é essa instância racional que escolhe fingir. Essa instância racional que escolhe simular. Essa instância racional que escolhe brincar em cima daquilo que é real. E a dor é a instância afetiva. Então, razão e afeto, razão e emoção. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente, de forma tão íntegra, inteira, fechada, aberta, portanto, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Vamos separar? Dor número 1, a dor real, digamos assim, né? Então, doeu. Peraí. Então, dor número 1, né? Algo dói em nós. Você perde alguém. Você fica de luto. Você toma um soco na cara. Você é demitido. Você chuta a cadeira. Dor número 1. A dor real. Dor número 2. Ai! Dor simbólica. Au! Certo? Então, de fato doeu, mas quando eu digo ai, é uma dor que acontece pela segunda vez, porque ai é quando eu transformo essa dor em linguagem, quando eu transformo essa dor em expressão, quando, portanto, eu próprio enceno a minha dor. 1, ai, 2, tá? Ai, beleza? Isso é muito próprio do ser humano. Isso é o que a psicanálise vai entender que é a linguagem, ou seja, aquilo que nós produzimos a partir da falta. Todos nós nascemos de uma falta original, né? Seja o complexo de Édipo, a sua mãe que te abandona, ali a sua própria sorte, seja lá o que for, você está em busca de algo. Você quer suprir este buraco, tamponar este buraco, e você vai, né? No futebol, no namoro, no casamento, na escola, no emprego, no YouTube, né, no Instagram, você está buscando fechar esta falta. Então, uma dor original, uma dor secundária, simbólica, imaginária. A terceira dor vem agora, ele fala assim, ó, e os que leem o que ele escreve, quem? Nós, os leitores, né? E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. Então ele deu a terceira dor. Então a primeira, essa aqui. Segunda, terceira é você me ouvindo. Você tá entendendo? Você tá entendendo? É um processo psíquico. É assombroso. É genial. Como o maluco faz isso num poema? Um poema mísero, não é um texto teórico. É um poema. Ele está teorizando, argumentando de forma teórica, abstrata, em um fucking poema. Essa é a envergadura do Pessoa. Então, muito bem, no começo da poesia do Pessoa, né, no começo da sua obra poética, ele experimentou ir para uma poesia, primeiro neossimbolista, estranha pra caramba, a época do paulismo, paúzio, roçarem ânsias, de minha alma em fogo, um negócio horroroso. E aí ele mesmo não entendia o que ele escrevia, era muito complexo, ele decide então simplificar. E aí depois ele vai então para uma poesia que é um pouco mais filosófica, como você percebeu. E ele tem uma formulinha, né, que ele próprio assume, que é mais ou menos assim, no final do poema, ele faz um resumo do poema de forma imagética, digamos assim. Ele faz uma súmula, né? Ele fecha o poema, faz uma coda ali no poema. Fica assim, então, no final, olha só, vê se você consegue adivinhar o que ele está falando. Ele fala assim, e assim... E veja que é um conectivo de conclusão, né? Parece coisa de redação de Enem, né? Tipo, e assim, concluindo, portanto, segundo os fatos mencionados, enfim. E assim, nas calhas da roda... O que é a calha da roda? Aquele negocinho da roda que encaixa no trilho do trem, sabe aquela roda? E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão este comboio de corda, o trenzinho de corda, que se chama coração. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão este comboio de corda que se chama coração. Qual a interpretação? Vamos lá, você consegue? Vou te dar um segundinho pra você pensar. Pausa o vídeo. A
A interpretação mais interessante é a seguinte: a razão brinca com a emoção. A razão é como um menino que puxa um trenzinho de corda, que é a emoção, que é o coração. A função da razão é divertir-se a partir da emoção. Claro, porque do contrário, nossa vida seria insuportável. Então presta atenção. A palavra, por exemplo, diversão, a palavra divertir, originalmente ela significa uma bifurcação, uma divisão. Por quê? Porque fatalmente, se a gente começa a pensar muito na vida, o nosso pensamento vai em direção a quê? Isso mesmo, a morte. Somos o único ser da face da terra que tem consciência de sua morte. Dizem que o carneiro tem, o cavalo tem, ou o porco, quando senta pra matar, ele sabe. Mas enfim, a gente sempre sabe. A gente desde sempre sabe. A gente descobre a morte muito rápido. Então, esse caminho que vai à morte é intolerável. Se você pensar demais, você vai pra morte. É preciso divertir-se, é preciso desviar-se desse caminho. E por isso o jogo. Assistiram às Olimpíadas, né? Então, tantos esportes, tantas modalidades que são basicamente o quê? Linhas imaginárias, regras imaginárias que a gente não tem obrigação de seguir, mas a gente segue. Por quê? Porque é legal. Por que é legal? Porque nos distrai da morte, porque nos desvia da morte, tá? E nós morremos no jogo também. Então, né, na luta o cara toma ali o KO, toma o nocaute. No videogame você morre e tem mais uma vida. Ou então, sei lá, no amor, o orgasmo, os franceses chamam de petit mort, a pequena morte. Nós morremos. Nós somos um ser que ensaiamos a própria morte. Nós ensaiamos a própria morte o tempo todo. Eu acho que eu falei no outro vídeo, o Freud fala sobre o ioiô do netinho, que ele joga um vai e vem, esse vai do ioiô é aprender a perder, é aprender a morrer e deixar morrer. Aí ele volta e recupera. A gente faz, a gente ensaia. Por isso a poesia, por isso o jogo. Então a teoria pessoana do fazer poético, ela tem a ver com uma dimensão do jogo, uma dimensão lúdica. Ou seja, a poesia é um jogo com linhas abstratas. Esse poema, por exemplo, tem, né, o poeta é um fingidor, 7 sílabas, fingir tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Então 7 sílabas, ele tem uma rima, ele tem uma métrica, ele tem linhas imaginárias, regras imaginárias que ele obedece, e dentro dessas regras imaginárias, que são contenções, que imitam a morte, são limitações, ele então faz a vida brotar, ou seja, a sua teoria pessoana sobre o fazer poético. Então a poesia é um jogo de 3 partes. Numa parte você sente uma certa dor, e essa dor, esse luto é elaborado aí na forma da linguagem. E atenção, a forma da linguagem também tem a ver com a recepção. Porque veja bem, você está aí sentado, você deve ter cabelos por cima de sua cabeça. Se você não tem, você já teve cabelos por cima de sua cabeça. Você não tem controle ao fato de que pelos nascem em sua cabeça, isso é o real. Você não tem nenhum controle sobre isso, mas você arruma os cabelos de uma certa forma, penteia os cabelos de uma certa forma, porque você sabe que um outro vai ver. Eu arrumei as luzes por 3 horas, porque eu sabia que um outro ia ver. E através do olho do outro, eu vejo o meu próprio cenário. Através do olho do outro, eu vejo o meu próprio cabelo, imaginando que o outro pensa de mim. E assim, essa dor que eu enuncio é uma dor que eu preparo para a recepção de um terceiro, que é você, caro ouvinte, caro telespectador, você que eu espero que curta e compartilhe esse vídeo sobre a teoria pessoana do fazer poético, e aqui por aqui tem cards para que você veja um pouquinho mais a respeito de poesia. Muito bonito, é fenomenal, né? Eu poderia dizer para vocês que eu tenho, entretanto, uma ressalva ao Pessoa. Ele não é o meu poeta favorito. Porque eu tenho a impressão que o Pessoa, ele tem um cuidado quase excessivo com os seus poemas. São poemas meio penteadinhos, meio arrumadinhos demais na minha cabeça, é assim. E o escritor português Antônio Lobo Antunes concordaria comigo. Afinal de contas, ele tem uma frase que resume muito bem a Pessoa, que é: um homem que nunca fudeu não pode ser poeta. Alguém que nunca se entregou à vida, ou seja, ao sexo, na visão do Lobo Antunes, não pode ser poeta, tá? Interessante. Escolhe aí qual que é a sua opinião sobre a Pessoa e sobre a teoria do fingimento poético. Eu me vou nessa. Beijo, queijo, tchau.